E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer, que a notícia de hoje é maravilhosa, sério, é uma daquelas notícias super animadoras pra gente começar 2025 com muito otimismo. Eu tô otimista, eu sei que muitas pessoas até se incomodam com isso, né, porque, meu Deus, você tá sendo ingênuo, nada vai mudar e tal. Bom, eu nem acho que eu sou a pessoa mais otimista do mundo, e às vezes algumas notícias também me deixam bastante desesperançoso com algumas coisas, com algumas mudanças reais que podem acontecer no nosso país, nas nossas vidas. Só que eu não tenho como ignorar os vários sinais positivos que a gente vem recebendo ao longo dos últimos meses, que indicam sim uma virada brusca no cenário político global, que passou a última década sendo totalmente dominado pela esquerda, mas que finalmente parece que está começando a mudar de lado. Não que as coisas só estejam mudando agora também, porque se você parar para pensar, do ponto de vista cultural, e eu acho que a esfera cultural foi justamente a que a esquerda mais dominou nos últimos anos, se você observar como as coisas estão hoje e tentar lembrar como elas eram há 5 anos atrás, você vai perceber que a gente avançou muito em muitas pautas culturais. Houveram tempos obscuros onde você emitir uma opinião minimamente de direita podia acabar com a sua vida, com a sua reputação, com a sua carreira, com tudo. E não é mais assim. A cultura do cancelamento enfraqueceu demais. Eu ainda lembro quando eu era uma figura quase que isolada na internet falando contra a cultura woke. Hoje tem vários canais falando disso. Hoje você tem grandes veículos de comunicação falando disso. E mais importante, né, o tema do vídeo de hoje, você tem também as Big Techs, não apenas falando disso, mas sinalizando que querem realmente mudar de postura. E eu sei que quem acompanha o canal não foi totalmente pego de surpresa com isso aqui, porque eu já venho demonstrando a mudança de posição do Mark Zuckerberg tem um tempo. Só que nos últimos dias, meus queridos, bom, vejam só, no dia 7 de janeiro, o presidente do UFC, o Dana White, ganhou um cargo diretivo na Meta, do Mark Zuckerberg. O Dana White é um cara super de direita, apoiou o Trump, tá aí há muito tempo defendendo a liberdade de expressão. Ele é um desses caras que, mesmo na época, no auge da cultura do cancelamento, ousava se posicionar contra muitas coisas da agenda woke. Então isso aqui já era uma excelente notícia, né? Você tem um diretor na Meta que é totalmente contra lacração e essas porcarias. Só que esse era apenas o começo. Isso porque no mesmo dia, 7 de janeiro, o Zuckerberg também soltou esse pronunciamento que eu acho que vocês já devem ter assistido, que é simplesmente sensacional. Eu vou ler o pronunciamento dele, porque eu sei que tem muita gente que só escuta os vídeos, que não é fluente em inglês. Se você não é fluente em inglês, sempre tem tempo de mudar isso. Faça o método B-Way, link ali na descrição, você ganha R$200 de desconto com o meu link, investe aí no seu conhecimento, uma coisa essencial para a sua vida e ainda ajuda a patrocinar, né, um criador de conteúdo que compactua com as suas visões de mundo. Mas ainda assim, hoje eu vou facilitar as coisas aqui para quem não é fluente. Então, para quem ainda não viu, Zuckerberg disse o seguinte: olá pessoal, eu quero falar sobre algo importante hoje, porque é hora de voltar às nossas raízes, em torno da liberdade de expressão no Facebook e no Instagram. Lembrando que o grupo Meta também é responsável pelo WhatsApp, tá? Então podemos incluir também no pacote. Comecei a construir mídias sociais para dar voz às pessoas. Fiz um discurso em Georgetown há 5 anos sobre a importância de proteger a liberdade de expressão. E eu ainda acredito nisso até hoje. Mas muitas coisas aconteceram nos últimos anos. Houve um amplo debate sobre danos potenciais de conteúdo online. Governos e a mídia tradicional têm pressionado para censurar cada vez mais. E muito disso é claramente político. Mas também há muitas coisas legitimamente ruins por aí. Drogas, terrorismo, exploração infantil. Essas são coisas que levamos muito a sério. Eu quero ter certeza de que lidamos com responsabilidade. Construímos muitos sistemas complexos para moderar o conteúdo, mas o problema com sistemas complexos é que eles cometem erros. Mesmo que acidentalmente censurem apenas 1% das postagens, ainda seriam milhões de pessoas. Então chegamos num ponto onde são muitos erros e, consequentemente, muita censura. As recentes eleições também parecem um ponto de inflexão cultural, para mais uma vez priorizarmos a livre expressão. Então vamos voltar às nossas raízes e focar na redução de erros, simplificando nossas políticas e restaurando a liberdade de expressão em nossas plataformas. Mais especificamente, aqui está o que vamos fazer. Primeiro, vamos nos livrar dos verificadores de fato, mas que grande notícia, Mark Zuckerberg. Isso aqui é incrível, gente, porque vocês sabem, né? Essas agências de checagem, os verificadores de fato, são basicamente o Ministério da Verdade de George Orwell e são totalmente dominados pela esquerda. Então, essas agências de checagem não estão realmente trabalhando para fazer com que a verdade prevaleça na internet. Não, elas estão derrubando verdades que falam mal dos políticos e das ações políticas da esquerda, enquanto deixam no ar qualquer mentira que seja contra a direita, porque
Aí tanto faz, né? Ninguém se importa com a fake news promovida pela esquerda. Ou seja, é realmente uma ferramenta de censura. E a gente tem vários exemplos disso. Nos Estados Unidos tem o caso mais emblemático, talvez, que é o laptop do Hunter Biden, que essas agências de checagem sinalizaram como conteúdo falso. Aí, como elas é que decidiam que era verdade ou não na internet, isso foi mandado para todas as Big Techs, e as Big Techs foram obrigadas a derrubar todo tipo de conteúdo sobre o laptop do Hunter Biden. No fim das contas, a gente ficou sabendo que não era nenhuma mentira. Sempre foi real a história do laptop, mostrava uma série de crimes aí do filho do Joe Biden, né? Mas como era uma notícia prejudicial para a esquerda, especialmente porque também estava circulando na época da eleição que o Biden venceu, as agências de checagem de fatos não estavam preocupadas se realmente aquilo era um fato ou se era fake news. A única coisa que importava é, bom, isso aqui vai queimar o filme do governo, então vamos falar que é fake news e pronto, censura. Foi exatamente o que aconteceu. E esse é só um exemplo. A esquerda tá sempre falando, né, que a extrema-direita compartilha mentiras e fake news. Quando fizeram um levantamento de quais perfis mais tomavam notas de comunidade no Twitter, um serviço mais democrático de checagem de fatos, porque não era só um conglomerado de esquerda checando, né, eram todas as pessoas, os usuários das redes sociais, aí se constatou que, na verdade, quem mais tomava checada eram perfis de esquerda. Aqui no Brasil, eu lembro que a Choquei tava lá no alto, se eu não me engano, o Felipe Neto também tinha tomado várias checadas. Então, quando você tem uma checagem de fatos mais justa e democrática, você constata na prática que, no fim das contas, quem mais espalha fake news e desinformação na internet é a esquerda mesmo. Mas por que será que as agências de checagem não perceberam isso antes? Talvez porque todas elas tinham viés e o trabalho delas não era checar fatos, mas sim censurar. Então, esse primeiro ponto já é uma excelente notícia. E o Zuckerberg, então, continua explicando, né? Então eles vão se livrar das verificadoras de fato e substituí-las por notas de comunidade semelhantes ao X, começando nos Estados Unidos, trocando um sistema merda por um sistema que se provou muito mais eficiente. Depois que Trump foi eleito em 2016, a mídia tradicional escreveu sem parar sobre como a desinformação era uma ameaça à democracia. Tentamos de boa fé abordar essas preocupações, sem nos tornarmos os árbitros da verdade. Mas os verificadores de fato têm sido muito tendenciosos politicamente e destruíram mais confiança do que criaram, especialmente nos Estados Unidos, mas não é diferente aqui no Brasil. Então, nos próximos meses, vamos transicionar para um mais abrangente sistema de notas de comunidade. Segundo ponto, vamos simplificar nossas políticas de conteúdo e nos livrarmos de um monte de restrições sobre tópicos que estão fora de contato com o discurso dominante. O que começou como um movimento para ser mais inclusivo tem sido cada vez mais usado para calar opiniões e excluir pessoas com ideias diferentes. E isso foi longe demais. Do que será que o Zuquinho tá falando aqui agora, hein? Do que será que ele tá falando? Será que é da tal da lacração, a cultura woke que não existe? Fantasma da cultura woke vai te pegar, pois é. Um dos caras que, inclusive, a gente tem que falar, é óbvio, todo mundo sabe. Zuckerberg foi um dos caras que mais contribuiu para a cultura do cancelamento, para a censura, para a perseguição das vozes conservadoras ao redor do mundo. Ele tá admitindo tudo isso. É claro, ele tá falando de um jeito como se a responsabilidade não fosse tão dele assim, né? Ele tá terceirizando a culpa. E eu nem vou ficar pegando no pé, tudo bem, eu não acho que o Mark Zuckerberg vai assistir o meu vídeo especialmente, mas de fato o mais importante nesse momento é que ele está mudando de rota, que ele está finalmente indo para o caminho certo, o caminho da liberdade de expressão, que permite que a opinião da esquerda circule na internet como vem circulando livremente ao longo dos últimos anos, mas a opinião da direita também, pô. Então eu tô feliz demais por saber que a gente vai ter mais liberdade de expressão de 2025 em diante, pra ficar apontando o dedo pro Zuckerberg e falar, mas você tem muita culpa nisso tudo. Tem, todo mundo sabe que ele tem. Mas não dá pra negar que, cara, esse é um aliado muito importante. Especialmente porque, se os Twitter Files já fizeram aquele barulho todo, imagina um Meta Files, né? O Facebook Files, Instagram Files, o WhatsApp Files, sei lá. Cara, isso pode ser pesado pra um certo tirano careca que melhor não citar aí, né? Mas isso aqui tá incrível, maravilhoso, né? O Zuckerberg já acabou com as agências de checagem que precisam, assim, ó, cair no ostracismo, desaparecer, fechar mesmo. O negócio tem que falir, que é um bagulho nojento. Vai substituir pelas notas de comunidade, ou seja, a esquerda vai começar a tomar checagem sem parar agora no Instagram e no Facebook também. E na sequência, o cara fala que a cultura woke tava aí pra censurar e calar todo mundo, que foi longe demais, passou os limites, que começou como uma causa aparentemente nobre, mas que no fim das contas era uma merda, que era simplesmente usada politicamente para calar vozes de direita, vozes conservadoras, vozes libertárias. Vamos seguir. Então, a cultura woke foi longe demais, né? Concordo com o Mark Zuckerberg aqui, é claro. Um pouco atrasado, mas antes tarde do que mais tarde. Então, quero ter certeza de que as pessoas podem compartilhar as suas crenças e experiências em nossas plataformas sem correr o risco de ser censurado, né? O que a esquerda ficou louca com essa declaração aqui, a gente
Já vai ver um pouquinho disso. Mas vamos seguir. Terceiro, estamos mudando a forma como aplicamos nossas políticas para reduzir erros que causam a grande maioria da censura em nossas plataformas. Costumávamos ter filtros que procuravam qualquer violação de política. Agora vamos concentrar esses filtros no combate a violações ilegais de alta gravidade. E para violações de menor gravidade, vamos contar com alguém relatando um problema antes de agirmos. O problema é que os filtros cometem erros, e eles removem muito conteúdo que não deveriam. Também vamos ajustar nossos filtros de conteúdo, para exigir muito mais certeza antes de retirar um conteúdo. A realidade é que essa é uma troca. Isso significa que vamos pegar menos coisas ruins, mas também reduzir o número de postagens de pessoas inocentes e contas que acidentalmente derrubamos. Essa aqui é aquela clássica troca de liberdade por segurança, né? Segurança entre muitas aspas, porque, pelo amor de Deus, estou protegido de uma opinião que vai fazer mal para os meus sentimentos. Ah, fala sério. Existem casos onde essa troca de liberdade por segurança, pelo menos parece fazer mais sentido. Sei lá, quando você pensa em colocar câmeras espalhadas por toda a cidade, você aumenta a segurança, porque teoricamente é muito mais fácil de pegar um criminoso. Se você foi roubado, tem uma câmera apontada para aquele lugar que vai, né, captar tudo que aconteceu, vai ser mais fácil de identificar quem é o bandido, para onde ele foi. Você perde um pouco de liberdade, um pouco de privacidade quando você está em ambientes públicos, porque você vai estar sendo filmado em tudo que é lugar, mas ao mesmo tempo você está mais seguro, justamente porque qualquer coisa ruim que acontecer para você vai estar sendo registrada. Isso na teoria, é claro, né? Tem muitas formas terríveis de utilizar esse serviço. Você está entregando muito da sua liberdade para o Estado, porque o Estado também sabe a cada momento exatamente onde você estava, mas pelo menos nesse caso a gente está falando o quê? De segurança contra crimes reais, né? Assalto, agressão, sequestro. Agora, nas redes sociais, as Big Techs entregaram toda a nossa liberdade em troca de... você não vai mais receber opiniões retrógradas e conservadoras na sua timeline. Olha que maravilha. Quando o tiozão estiver fazendo uma piada que tá ultrapassada e que hoje em dia é um crime, você não vai mais ser obrigado a ver essa piada na sua timeline porque esse cara vai estar sendo censurado. Isso é completamente absurdo. É claro, eu sei que existem coisas realmente problemáticas, como ele falou, tem tráfico, tem conteúdo de exploração infantil. Mas vamos falar mais uma verdade aqui. As Big Techs estavam bem mais preocupadas em censurar conteúdos anti-woke, mas não precisa nem ser um conteúdo conservador. Se você simplesmente tem uma opinião anti-woke, você corria um sério risco de ser censurado, de ter a sua conta derrubada, de perder alcance, entrar em shadow ban. Então o foco do filtro estava muito mais em cima disso do que em conteúdo criminoso de fato. Porque volta e meia você via aí contas com conteúdos terríveis, que esses ninguém questiona que deveriam ser derrubados de qualquer plataforma, e a conta tava lá postando essas merdas há anos no ar e ativa e ninguém derrubava, e o pessoal ia lá fazer um monte de denúncia. Às vezes essas contas caíam, às vezes não, então eles nem conseguiam controlar os conteúdos que realmente precisavam ser derrubados, porque eu acho que realmente os esforços estavam todos concentrados em simplesmente derrubar opiniões que eram políticas, né? Opiniões ideológicas. Ou seja, você não ganhava mais segurança droga nenhuma, você só perdia liberdade mesmo. Mas é claro que a intenção de quem promoveu isso nunca foi deixar a população mais segura. Foi deixar a população mais controlada, doutrinada, para que só possa receber o conteúdo que é do interesse dessa galera que estava no poder, mas que aparentemente está sendo expurgada. Assim, que o Trump vai fazer um trabalho sério para expurgar toda essa gente do tal do Deep State, isso está bem claro. É um mandato de vingança pro Trump também. E ele tem do lado dele o Elon Musk, que claramente é uma outra pessoa interessadíssima em acabar com esse negócio de lacração. E agora ainda tem um grande aliado que é o Mark Zuckerberg. Algumas pessoas falam que o Elon Musk foi muito importante para essa mudança de chave aí do Zuckerberg. Algumas pessoas falam que é por causa do jiu-jitsu, parece que ele treina jiu-jitsu com um brasileiro, até que parece que é ANCAP, não sei bem. Enfim, começou a receber algumas influências positivas em sua vida e tá aí o resultado. Vamos seguir que tem mais 2 minutos de pronunciamento dele para ver ainda. Quarto ponto, estamos trazendo de volta o conteúdo cívico. Por um tempo a comunidade pediu para ver menos política, que é mais uma vez, ele tentando jogar a culpa pro outro lado. As pessoas estavam muito cansadas de política, então a gente começou a restringir conteúdo político. Não. Em qualquer rede social, quem tá cansado de político tem várias formas de evitar esse conteúdo político. Você pode silenciar os perfis, o algoritmo vai entender se você está interessado em conteúdo político ou não, porque se você clica sempre em conteúdo político, ele vai te recomendar mais conteúdo político. Se você nunca clica, ele não vai te recomendar. Pô, a gente vê quantas pessoas totalmente alienadas não tem por aí, que não sabem de nada que acontece politicamente no país dela, no mundo. Então quem quer ficar numa bolha totalmente despolitizada, assim, tem como. Tá cada vez mais difícil, porque obviamente a própria cultura woke politizou praticamente tudo, politizou o entretenimento. Mas ainda assim, quem
quem desligava o cérebro ia lá consumir o seu entretenimento, o tal do Mauro Moderado, que tá cheio de política respingando na cara dele, ele só tá escolhendo não ver, pra pegar só a parte do entretenimento. Essas pessoas podiam fazer isso. A questão é que quem queria ver política não conseguia. Se fosse de direita, é claro. O conteúdo político de esquerda sempre teve em tudo que é lugar. Você não conseguia se livrar dele de forma alguma. Mas se você queria receber conteúdo de direita, pô, era bem difícil, praticamente impossível. Você seria ostracizado, ia entrar em Shadowban, não teria patrocínio, financiamento, você poderia ter a sua conta derrubada. Então aqui é desculpinha. Mas tudo bem, tá? Vou fingir que eu acredito. Vai lá, Zuki, continua contando aí. Então a comunidade estava pedindo para ver menos conteúdo de política, porque estava deixando as pessoas estressadas, então paramos de recomendar essas postagens, tá? Mas parece que estamos em uma nova era agora, e estamos começando a receber feedback que as pessoas querem ver esse conteúdo novamente. Desculpinha, tudo bem, mas vamos seguir que o importante é que tá mudando. Então vamos começar a colocar isso de volta no Facebook, também no Instagram e no Threads, enquanto trabalhamos para manter as comunidades amigáveis e positivas. Aí é difícil, né? Discurso bonitinho mesmo. Bom, quinto ponto, vamos mover as equipes de confiança e segurança e moderação de conteúdo pra fora da Califórnia. Cara, é uma notícia melhor que a outra, né? Pra quem não sabe, a Califórnia é um antro de lacração, de esquerdismo, né, dos progressistinhas. E a gente viu que o mercado foi tomado por essa turma, né? As Big Techs, tudo foi tomado por essa galerinha woke. Então, a ação prática, assim, a remoção física do escritório da Califórnia movendo pro Texas, ele vai falar aqui que é pro Texas, ou seja, você tira de um antro de lacração para um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos, é mais uma forma de demonstrar que eles querem limpar as empresas de todos aqueles funcionários woke que estavam só fazendo merda lá dentro. É claro, porque você não tem nem como implementar tudo que o Mark Zuckerberg tá falando se você vai continuar tendo 90% dos funcionários woke na sua empresa. Os woke não fazem bom trabalho em lugar nenhum. Tudo que esses caras tocam vira merda. Então você tem que limpar a empresa desses esquerdistas inúteis que só estragam as coisas que eles se propõem a fazer. Enche a empresa de texano, é claro que não é porque a empresa vai ser movida pro Texas que agora só o texano vai trabalhar lá dentro, mas ele tá aqui mais uma vez demonstrando que essa é a intenção. Ter mais conservadores trabalhando nas Big Techs. Olha, a nossa revisão de conteúdo baseada nos Estados Unidos vai ser no Texas, porque tem que ser conservador revisando conteúdo e não lacrola, enquanto nós trabalhamos para promover a liberdade de expressão. Eu acho que isso nos ajudará a construir confiança, para fazer esse trabalho em lugares onde há menos preocupação sobre a parcialidade da nossa equipe. Ele tá mostrando... Sabe o que é isso aqui? É aquela frase clássica, a mulher de César não basta ser fiel, ela tem que parecer fiel. Então ele sabe que se ele não mudar as coisas na prática, se a gente não visualizar que tem menos mulher de sovaco cabeludo, cabelo colorido, trabalhando nesses lugares de checagem, de revisão e de monitoramento de conteúdo, tudo isso são palavras ao vento. Mas no momento em que ele está demonstrando que ele quer que a gente visualize uma equipe mais imparcial, é pra gente saber que isso vai ser feito. E ele acaba aqui admitindo, mais uma vez, o que a gente já vem falando. Não existe lacração, não existe cultura woke, mas o CEO da Meta é o CEO, né? Eu não sei se ele também é, porque o Elon Musk, por exemplo, não é CEO da X. Enfim, a mente por trás do grupo Meta está aqui admitindo que as Big Techs eram parciais, que as pessoas que trabalhavam nas Big Techs eram parciais, as pessoas que estavam moderando o conteúdo eram parciais. E de que lado? Cara, isso tá explícito, não tá nem nas entrelinhas da fala dele. Qual é o posicionamento médio dos californianos? Mas aí, lacração não existe, tudo teoria da conspiração desses nerdola. E finalmente vamos trabalhar com o presidente Trump. Efeito Trump, né? Mais um. Para reprimir os governos em todo o mundo. Acho que essa é a parte que todo mundo vai ficar mais feliz. Eu vou até ler de novo, ó. Finalmente vamos trabalhar com o presidente Trump para reprimir os governos em todo o mundo que estão indo atrás de empresas americanas e pressionando por mais censura. Os Estados Unidos têm as proteções constitucionais mais fortes para a liberdade de expressão no mundo. A Europa tem um número cada vez maior de leis institucionalizando a censura e tornando difícil construir qualquer coisa inovadora lá. Os países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas retirem as coisas silenciosamente. Que eu vou falar mais pra vocês, que pronunciamento maravilhoso do Mark Zuckerberg. O cara falou com todas as letras, a Europa tá institucionalizando a censura, então a gente vai precisar agir contra esses políticos europeus que estão trabalhando ativamente para censurar os conservadores. E na América Latina você tem tribunais secretos que demandam por censura de forma silenciosa. A gente não pode nem mostrar que eles é que estão pedindo para derrubar essas contas. E teve alguém que sentiu muito essa declaração. Assim, ó, carapuça serviu perfeitamente.
E é muito mais fácil servir uma carapuça quando você não tem cabelo, né? Porque aí o volume nem engana, você sabe exatamente o tamanho da cabeça, né? E eu diria que essa carapuça foi feita sob medida pelo Mark Zuckerberg, então não é por um acaso que ela serviu perfeitamente. Todo mundo sabe do que ele tá falando, o que tá acontecendo, cara. Se já era difícil ter Elon Musk e Trump como inimigos, imagina agora com o Mark Zuckerberg na conta. E não é só ele, tá? Aguenta aí que o vídeo hoje é só notícia boa. A China censurou aplicativos de funcionarem no país. A única maneira que podemos reprimir essa tendência global de censura é com o apoio do governo dos Estados Unidos. Isso é música para os meus ouvidos. E é por isso que tem sido tão difícil nos últimos 4 anos, quando até o governo dos Estados Unidos pressionou pela censura, indo atrás de nós e outras empresas americanas e encorajou outros governos a irem ainda mais longe. Mas agora temos a oportunidade de restaurar a liberdade de expressão e eu estou animado para aproveitar essa oportunidade. Vai levar um tempo até acertar, e esses são sistemas complexos. Eles nunca vão ser perfeitos. Há também um monte de coisas ilegais que ainda precisamos trabalhar muito duro para remover. Mas o resultado final é que, depois de anos tendo o nosso trabalho de moderação de conteúdo focado principalmente na remoção de conteúdo, é hora de se concentrar na redução de erros, simplificando nossos sistemas e voltando às nossas raízes. Estou ansioso por esse próximo capítulo. Fique bem por aí. Temos mais por vir em breve. E ele enfatizou ainda mais essa parte de que o próprio governo americano estava pedindo por censura. Isso aqui é muito importante também, tá? Olha como são muitas camadas e todas elas são essenciais. A entrada do Trump na presidência dos Estados Unidos é importante não só porque ele quer promover esse expurgo woke do Deep State, mas também porque o governo americano, tendo esse Deep State woke e ainda por cima tendo o Biden como fantoche ali na sua frente, estava solicitando, demandando e financiando censura pro resto do mundo. Então não é uma coisa que afetava só os americanos. Então quando tudo isso é expurgado dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente também sente os efeitos. Porque boa parte do dinheiro que esses canalhas censuradores e os influenciadores de conteúdo que pediam por mais censura, boa parte da grana que eles recebiam, vinha justamente desses desgraçados que agora vão ser removidos. Então a fonte deles está secando. Até fiz um tweet falando sobre isso. Ó, eu respondi esse outro tweet que falava: Elon Musk falando que quer destruir a cultura woke, Jeff Bezos afirmando que a mídia precisa ser mais imparcial, Zuckerberg defendendo liberdade de expressão, Bill Gates abandonando política woke da Microsoft. Algo mudou muito no mundo dos bilionários. Aí eu falei: a esquerda nunca teve o público do seu lado, mas eles tinham o sistema. E no momento que o sistema muda de lado, sobra o quê? Porque é isso, a esquerda precisa censurar porque ela não tem o povo. Eles falam tanto de democracia, mas não existe esquerda democrática porque não tem esquerda que tem o povo do seu lado. E não existe democracia quando o governo, o sistema está contra a vontade do povo. Porque democracia deveria ser isso, né? A vontade da maior parte da população. Não é isso que nós temos no Brasil e no Ocidente em geral. E no Oriente também, né? Porque você tem várias ditaduras de esquerda no Oriente. Enfim, não é isso que nós temos no mundo. Então, a gente conseguiu sobreviver durante esses anos porque a gente tinha o povo do nosso lado. Os canais de direito sobreviviam porque tinham audiência, porque as pessoas precisavam, elas queriam saber daquelas coisas que o resto da mídia, o sistema, né, todo aparelhado pela esquerda, não passava, as informações que esse sistema escondia. Então a esquerda precisa censurar, porque sem censura eles não têm poder e relevância nenhuma. Afinal, se as pessoas forem livres para escolher o que elas querem consumir, elas vão escolher consumir conteúdo conservador, conteúdo libertário, conteúdo de direita em geral. Só que eles tinham muito poder concentrado nesse sistema todo que eles aparelharam. Só que quando o sistema muda de lado, quando o sistema começa a ruir, quando as principais peças do sistema não estão mais servindo aos interesses deles, aí sobra o quê? Porque ao contrário da gente, eles não têm a população do lado deles para conseguir manter a sua relevância. Por isso que é tão difícil não ficar otimista, cara. Eu realmente, assim, ó, eu começo 2025 muito feliz, esperando que esse realmente vai ser um ano muito bom para todos nós. Mas como eu falei, tá, o Zuckerberg, ele também foi no dia 10 de janeiro, eu acho que você está vendo esse vídeo no dia 11, mas enfim. No dia 10 de janeiro, Zuckerberg foi pro podcast do Joe Rogan e mais uma vez ele confirmou, ó, que o governo Biden pressionou o grupo Meta para censurar até mesmo memes. Então não foi só aqui que a esquerda estava querendo censurar meme. Lá nos Estados Unidos também. Aqui, mais uma vez, ele, claro, usa muito disso também para terceirizar a culpa. Tipo, gente, o governo dos Estados Unidos nos obrigou a censurar as coisas. Inclusive, ele não fala só de meme, tá? Nesse trecho aqui, ele fala que eles pediam para censurar conteúdos verdadeiros, para censurar paródias, para censurar sátiras. Nenhuma novidade, né? A esquerda sendo esquerda. Nos Estados Unidos, da mesma forma que aqui no Brasil. Mas eu ainda não acabei com as notícias boas. Se liga nessa aqui. Após doação da Meta de Zuckerberg, Google injeta
US$ 1 milhão no evento de posse de Trump. Antes de ver essa notícia, eu pensei, caramba, cara, a gente já tem o Elon Musk com o X do nosso lado, agora tá entrando o Zuckerberg com o Facebook, com o WhatsApp, com o Instagram, com o Threads. Falta o quê? Basicamente falta o Google. O YouTube, você tá assistindo esse vídeo agora no YouTube, é do grupo Google. Era a grande Big Tech que faltava trazer aqui pro nosso lado. Ou que faltava pelo menos, né, deixar de lacrar. Não precisa nem ser conservador agora. Se pelo menos for neutra, e parar de tentar censurar e jogar pra Shadowban conteúdo conservador, enquanto promove conteúdo woke, já tá bom. Se deixar o jogo ser limpo e justo, a gente já nada abraçada, cara. Porque é o que eu falei, o povo tá do nosso lado. Então faltava o Google, aparentemente não falta mais. Nem a única sinalização, mas é mais uma sinalização de que até mesmo Google está indo pro lado do Trump. Tá difícil demais de resistir ao efeito Trump. Tá difícil. E vale lembrar o que o Trump falou da cultura woke num dos seus pronunciamentos recentes, ó. And woke has to stop. Cultura woke tem que parar. Because along with everything else, it's destroying our country. We're gonna A cultura woke tá destruindo os Estados Unidos. Vamos dar um fim à cultura woke. Woke is bullshit. Woke é merda. Woke não serve pra nada. É uma bobagem, é uma besteira ou é fezes, como o tradutor de direita colocou ali. Woke is bullshit. A galera enlouquecida com o Trump falando que woke is bullshit. Mas relaxa que não existe lacração, tá? E que se existe é uma coisa boa, com certeza. Os esquerdistas só fazem coisa boa, né? Cara, olha o tanto que a galera não aguenta mais essa porcaria, velho. Eu mal consigo acreditar que estamos vivendo esses dias, sinceramente. Bom, pra quem tava na internet nos últimos anos comendo pão que o diabo amassou pra lutar contra esse negócio e parecia que era impossível, você falava uma coisinha contra a cultura woke, você era massacrado, bombardeado e finalmente o mundo abrindo os olhos, todo mundo assim se dando conta, caindo na real, esse negócio desmoronando. Meu Deus, eu realmente, assim, às vezes não consigo nem acreditar que chegamos nesse ponto, que estamos vivenciando isso, cara. É muito bom. E o Zuckerberg já começou a fazer algumas mudanças. Olha só, um perfil Pop Time esquerdista ali, desses da agência Mind e tal, né? Surtando, porque, gente, o Facebook do Zuckerberg alterou o nome das bandeiras e temas LGBTs para nomes aleatórios. A bandeira do orgulho virou um arco-íris, o transgênero virou algodão doce e não binário virou o pôr do sol dourado. A Sakura só deu risada e falou, bom, agora dá pra entender. Cara, são nomes muito melhores. E se os lacradores estão tristes, eu tô feliz. Você tem o pessoal da extrema imprensa precisando constatar o óbvio, né, o Joel Pinheiro. Se o Zuckerberg já fala abertamente em enfrentar o nosso Supremo, imagine o que está na cabeça de Elon Musk, que tem o ouvido do presidente e nunca engoliu a derrota do ano passado. Derrota, sim, eu considero que foi um movimento estratégico. Agora o Elon Musk volta com muito mais poder, volta junto com o Trump e junto com o Zuckerberg. E aí, eu quero ver, tudo bem, a gente sabe. Do outro lado, o Xandão continua se debatendo. Mas antes de ver isso, mais repercussão da extrema imprensa pra vocês, ó. Anúncio de Zuckerberg comprova o declínio da cultura woke. O que eu venho dizendo pra vocês? Folha de São Paulo, isso aqui. Tudo bem, Folha de São Paulo já não é... O que é mais uma demonstração de que estamos virando o jogo. Ela já não é mais aquele puxadinho do PT, né? Você já tem bons textos na Folha de São Paulo, textos criticando cultura woke, esse é só mais um deles, então isso aqui já virou normal na Folha de São Paulo. E é só mais um check, é só mais uma confirmação do que eu venho falando pra vocês. Mas, claro que a gente não pode encerrar o vídeo sem ver um pouco do outro lado. Como foi que o Xandão reagiu a tudo isso? Foi assim. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. É claro que tem lei. A Lei Xandre de Moraes, todo mundo sabe. A lei é esse careca aqui. Ele decide. Pô, mas não tá na Constituição, tanto faz. É a vontade dele que prevalece. Pô, mas não tem nenhuma lei que garante. Não importa. O que ele decide é a lei, né? É um país que tem lei. Disse o cara que passa por cima da droga da lei do nosso país. Inclusive do Marco Civil da Internet, que não é suficiente pra eles. Por quê? Porque eles querem censura. Mas vai, fala mais, ô seu bosta. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Todos os dirigentes das Big Techs agora são irresponsáveis. Por quê? Porque eles não querem aceitar um tribunal praticamente clandestino
tá operando à margem da lei, mandando remover conteúdo de forma silenciosa. Eu vou falar mais o que disso? Essa é a parte do desgosto. Se você vê que um ser patético como esse ainda está numa posição de muito poder. Ainda, né? Mas vamos ver até quando. Agora, é interessante, porque ele falou, independente de bravata. Olha, beleza, a gente viu, ele derrubou o Twitter. Mas, cara, até pro Alexandre de Moraes, eu acho que é difícil não pensar que é uma bravata ele ameaçar derrubar todo o grupo Meta. Imagina se o Trump, junto com o Elon Musk, junto com o Zuckerberg, junto com o grupo Google, decidem numa tacada só falar, acabou, não vamos mais cumprir a decisão do Xandão. Ele vai derrubar tudo de uma vez? É isso assim, então numa canetada o cara vai derrubar o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Threads, o Google, o WhatsApp, o YouTube, tudo numa vez só. Não vai mais ter internet no Brasil então, porque, né, são todos empresários, CEOs irresponsáveis, né? E no Brasil tem lei, a vontade do Xandão, a vontade dele determina. Será que o cara vai fazer isso mesmo? Como é que vai ser? O pessoal tá brincando já com a revolta das blogueirinhas do Instagram, né? Vai sobrar o TikTok, basicamente. Vai ser a única rede social do país. Talvez eles até achem legal, né? Pô, mas aí vai ser só uma rede social chinesa? Acho que tem que ser assim mesmo. Só TikTok no Brasil inteiro. Única coisa que funciona na internet do Brasil é o TikTok a partir de agora. Mas é isso. Tá aqui o esperneio do Xandão, vendo seus inimigos ficarem cada vez maiores, alianças cada vez maiores, vendo que ele tá cada vez mais isolado do mundo inteiro. E vale lembrar que esses trouxas aqui ficam falando, é porque nós estamos lutando pela democracia é droga nenhuma, porque teve um evento pela democracia agora do Lula. A gente tá falando, eles não têm o povo do lado deles, então como é que é essa democracia que é comandada por quem não tem o povo do seu lado? Isso não existe, não faz sentido. Mas aí fizeram aquele evento pela democracia convocado pelo Lula, não deu ninguém, ato vazio, nem a Globo conseguiu passar pano pra aquela droga. Então é isso. Eles estão sozinhos, isolados, definhando, e o sistema que amparava todos esses absurdos já saiu totalmente do controle deles. A gente sempre falou, uma hora o chicote muda de mão. Vamos ver como é que vai ser quando realmente acabar mudando de mão. Acho que no momento a gente pode falar que o sistema que estava chicoteando a direita ao longo da última década soltou o chicote. Vamos ver quanto tempo leva até a mão direita agora empunhar o chicote e como é que vai ser quando isso acontecer. Enfim, diz aí nos comentários, você tá otimista? O que você achou de todas essas notícias, da declaração do Zuckerberg, da doação do Google pro Trump, do pronunciamento do Xandão? A sua opinião não só é importante, mas ajuda no engajamento. E agora precisamos engajar cada vez mais. A gente precisa aproveitar essa mudança de ares e tomar de vez as redes sociais pra gente. É tudo nosso, meus queridos. Vamos lá. É hora da virada e eu conto com vocês, conto com o seu like, com a sua inscrição, passe esse vídeo adiante. E é isso. Muito obrigado pela audiência, valeu, até o próximo. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda?